Então sua missão é espalhar o evangelho? Sim. Até quando? Até o mundo inteiro conhecer Jesus. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Em outra versão, no momento oportuno. Muito bom dia, eu sou a Pan Rock e eu estou muito feliz de estar aqui com você nesse dia, nessa manhã. E quero falar sobre orações que Deus atende, orações atendidas. Ontem eu vi um testemunho muito lindo de uma menina, uma missionária que eu conheci numa base missionária e eu não tinha ideia da luta dessa menina, dessa missionária. E ontem ela contava que ela estava vencendo a depressão profunda, que ela viveu praticamente a vida toda. E a história é bem parecida com a história da minha vida. E eu lembro que quando eu soube que ela tinha, né, esse tipo de transtorno emocional, eu lembro que eu falei para ela que eu estaria orando e eu contei que eu tinha sido curada e eu lembro que eu percebi, né, que ela não acreditava muito, né, e ela conta também nesse testemunho que ela não gostava da vida, como eu também não gostava. Então é muito parecido, né, eu realmente me identifiquei, né, e eu me propus a orar e eu orei por ela. E quando eu vi ontem ela contando esse testemunho de que estava vencendo a depressão, né, através do Senhor, nosso Senhor que nos cura, que é o mesmo Jeová Rafá. Eu fiquei muito alegre porque eu realmente orei por ela e me deu muito desejo no coração de falar para vocês sobre as orações que o Senhor atende, né? O Senhor realmente está disponível, né, como sumo sacerdote, como fala aqui, né, no capítulo 4 de Hebreus, que acabei de ler. Nós precisamos nos achegar diante do trono desse sumo sacerdote. E eu quero falar rapidamente alguns pontos com você. Eu quero contar alguns testemunhos também, né, sobre as minhas orações que foram atendidas. Mas primeiro eu quero pontuar algumas coisas com você nessa manhã, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar sobre orações que Deus atende. Você tem um cara que confiava, que era convicto, né, na sua fé. Era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, antes mesmo de ter um encontro, né, um marco na história dele, que dividiu a história dele em duas partes. Antes disso, ele já era um cara de muita convicção, né, mais do que quase todos ali, né, no seu contexto, né, no seu meio, onde ele vivia. O cara era, né, o top daquela época, o cara era muito estudioso, ele era um zeloso da fé dele, né, até que ele tem um encontro com o próprio Deus. E aí tudo muda, o jeito dele ver, a perspectiva, mas ele sempre teve aquela fé que existia um Deus, existia algo maior que ele era convicto. E ele frisa muito, né, em todas as suas cartas sobre a importância de confiarmos, de termos confiança. Então, o primeiro ponto que eu quero falar para você, a oração que Deus atende é uma oração quando a gente se chega confiando, né? Eu já fui alguém que orava assim, meio na dúvida. A gente precisa acreditar no que a gente está orando. Se a gente faz uma petição ao Senhor, precisamos confiar e crer. Crer é a certeza, não é uma esperança, né? Eu falo muito sobre isso. Nós precisamos confiar de que o Senhor não só está nos ouvindo, mas Ele deseja nos atender. Mas essa confiança que nos leva a encontrar a misericórdia do Senhor, para que nos ajude no momento oportuno, ela vem vinculada a uma humildade, né? Engraçado que hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa muito amada, sobre a importância de sermos humildes na oração, porque a gente pode cantar sem humildade, é o que dizia na mensagem, a gente pode fazer qualquer coisa sem humildade, né? O Senhor não vai receber, mas a oração, né, é essencial que a gente seja humilde, porque o Senhor, Ele age no momento oportuno, né? Eu estava vendo um dia desse sobre o vento oriental do Senhor. Eu não conhecia, né, essa questão na palavra. O vento oriental é a instrumentalidade do Senhor agir, e Ele age no tempo dele. Você não pode prever quando o vento vem, você não pode saber para onde o vento vai, mas você sabe que está ventando e você sabe que o Senhor está agindo. Então essa é a humildade, porque é necessária humildade para esperar o tempo oportuno do Senhor agir na nossa história, intervir na nossa situação.
né? O tempo do Senhor é totalmente diferente do nosso, até porque o Senhor, ele é o Pai da eternidade, ele é o eterno, né? A Bíblia vai chamá-lo de eterno. Ele não é limitado, Deus não é limitado ao nosso tempo, né? Nós somos totalmente limitados, nós somos do Cronos, o Senhor é do Kairos, né? Então, é necessário humildade, porque não é fácil esperar. Não é fácil esperar, realmente é muito difícil, né? Basta você entrar numa fila aí qualquer que você já vai ficar agoniado. Então, partindo pro próximo ponto, porque eu não quero demorar muito, né? Ainda quero falar um pouquinho dos meus testemunhos de resposta de oração. Em 1 João 3, a gente vai entender, né, o nosso coração, e a gente vê a dificuldade do porquê, né, esperar é tão difícil. O nosso coração, ele quase sempre vai nos condenar, né? Nosso coração são os nossos sentimentos, a nossa alma. Nós temos um espírito vivificado, mas a nossa alma ainda luta, né? E quando o nosso coração nos condenar, nós estaremos tranquilos diante do Senhor. Quando nós estaremos tranquilos, porque Deus, ele é o maior. Ele é maior que o nosso coração, ele é maior que os nossos sentimentos. E nós não somos definidos pelo nosso sentimento, pelo que sentimos. Sabe, o Senhor, ele é maior do que o nosso coração, é maior. Ele sabe de todas as coisas, né? Ele vê além, ele vê o final da nossa história, ele vê como nós fomos criados, ele nos planejou. Então, quando nós amamos ao Senhor a ponto de o obedecer, né? 1 João vai falar muito sobre amor, e o amor é um princípio. A obediência está atrelada ao amor a Deus. Se você ama a Deus, você o obedece. Se você obedece a Deus, então você vive uma vida de amor. Você vive uma vida não só de palavras, mas de ação, de atitudes e de verdade. E aí, como você também sabe que você é da verdade, né? A verdade que é Jesus, a verdade que liberta. Se você é desse time, você sabe. E vai falar em 1 João, que o Espírito Santo de Deus em nós nos reafirma e nos confirma e nos testifica que nós somos da verdade, que nós andamos com Deus. Nós sabemos que somos conhecidos por Deus, porque esse Espírito testifica em nós. E é isso que nos gera confiança para orar, né? Se a gente anda em obediência, nós temos essa condição de entrar diante do trono da graça em confiança, né? A palavra, gente, ela se completa. Ela é uma, e ela de Gênesis a Apocalipse, ela se completa, né? Eu quero falar, então, quando você tem uma confiança diante de Deus, um coração tranquilo diante de Deus, porque você tem uma identidade nele. E esse assunto é maravilhoso para mim, eu sou apaixonada em falar sobre identidade, porque foi isso que o Senhor me deu quando ele me curou. Ele não só me curou de depressão, ele não só me curou de bipolaridade, ele não só me curou de transtorno de pânico, ele me deu uma nova identidade do céu. Eu sou filha, eu sou conhecida do céu, eu sou conhecida por Deus, e é isso que muda a nossa história, né? Cara, tem um conhecimento que muita gente não tem. A primeira linha de Gênesis, a Bíblia começa com uma palavra chamada Bereshit, eu não sei se fala assim. No início, né, na linguagem original, é filho. Filho. O Senhor começa a história da humanidade nos chamando de filho, conclamando os filhos, né? E é muito lindo. Depois eu trago um pouco mais sobre esse estudo do início de Gênesis, porque a Bíblia é um contexto de um pai apaixonado, sabe? Que dá tudo que ele tem para ir atrás, né, das 99. Ele dá o unigênito dele, né? Ele transforma o unigênito dele em primogênito, para que nós pudéssemos fazer parte dessa família, né? Eu quero falar aqui sobre 2 cidadãos dos céus que são muito marcantes em relação à confiança, em relação, né, falando de oração, de relacionamento com Deus. Não tem como falar de relacionamento com Deus sem falar de oração, né? A nossa oração é o elo que nos liga ao Senhor. É orar, é conversar com o nosso Pai, sabe? Talvez você não tenha intimidade com o teu pai, com a tua mãe carnal, a ponto de conversar. Ontem eu vi um relato num comentário, eu fiquei assim muito chocada, porque eu também vivo, né, isso nesse momento. Cara, esse era o comentário: a minha mãe me espancava tanto na infância que hoje eu não consigo conversar com ela direito. Eu já perdoei a minha mãe, mas a gente não tem um relacionamento, então realmente são traumas que ficam, né? E o Senhor, ele não tem esse perrengue com Deus, porque o Senhor, ainda que ele nos machuque, ainda que ele permita o nosso deserto, é simplesmente para nos atrair para sua presença, para nos fazer filhos, né? E realmente para nos dar essa identidade e essa condição de relacionamento com ele.
né? Um cidadão do céu que tinha uma identidade e era conhecido de Deus, conhecido dos céus, né? Conhecido do mundo espiritual, é Jó. Jó certamente dispensa comentários, mas Jó, né, no último capítulo do livro de Jó, no epílogo de sua história, ele foi comparado e destacado dentre todos os seus amigos, né? E o Senhor mesmo fala com os seus amigos: olha, eu condeno o que vocês fizeram. Vocês, diferente do meu servo, vocês falaram coisas sobre mim que não é verdade. Vocês denegriram a minha imagem. Deus, olha que seriedade, né? E Deus, ele vai falar: Jó, ele fez não só aquilo que me agrada, né? Ele sabe falar de mim porque ele me conhece, ele é meu amigo, né? Então vocês vão lá e pedir ajuda dele em oração. E aí, né, um boom, né? Porque Jó, ele, por mandamento do Senhor, ele ora por aqueles amigos que perturbaram ele em todo momento da sua aflição, né? Esses amigos falsos, né? No espanhol tem a questão do orros, amigos, falsos amigos. Então, realmente a gente às vezes está cercado de pessoas que só estão ali para fazer um papel: perturbar a nossa ideia, perturbar a nossa mente, nos afastar do nosso propósito. Mas no final da nossa história, quando Deus decide nos honrar e nos destacar, né, nos dá o destaque, porque o Senhor, ele valoriza a nossa fé, ele valoriza a nossa relação, a nossa intimidade, ele valoriza a nossa fidelidade, né? E eu me lembro muito de um sonho que eu tive há um tempo atrás, eu não lembro exatamente quanto tempo, né? Eu já era adulta. E eu sonhei com Jesus, e ele tinha um cabelo muito branquinho, curto, não tinha barba, era um senhor, um idoso. E ele falava para mim no sonho: eu vejo a sua fé, né? Eu nunca vou esquecer desse sonho porque foi muito impactante para mim, né? Eu sempre tive muito fragilizada espiritualmente por conta desse transtorno emocional. Eu estava sempre, né, do meu jeito buscando a Deus, do meu jeito querendo estar na igreja, mesmo toda errada, com a vida toda dilacerada, toda fragmentada. O Senhor, ele viu, né, que no fundo do meu coração eu ainda cria, eu ainda tinha esperança e a certeza que ele estava perto de mim, apesar de mim. Então, você ter esse tipo de sonho não é aleatório, sabe? O Senhor, ele é intencional. A Bíblia fala sobre os dons, né? E eu não vou me aprofundar não, porque sinceramente eu não creio que os dons cessaram, porque eu experimento, né, disso, experimento de milagres. Então, não podemos limitar Deus, né? E Jó, ele nos ensina muito. Ele foi honrado quando ele obedeceu ao Deus que mandou ele orar pelos seus amigos, falsos amigos. Então não foi só, ele orou pelos amigos e Deus honrou a Jó. Não, ele orou por alguém que perturbou ele durante o pior momento da sua história, né? Alguém que estava ali, né, pisando nas feridas dele, sangrando, fazendo doer, né? O Senhor deu uma ordem: ore por eles, e ele orou. Então o Senhor o abençoou. Então eu entendo que a oração que é atendida quando é feita pelo coletivo, né, não só sobre nós. E aí eu vou entrar num outro cidadão do céu chamado Baruque, que pouca gente conhece. Eu também não conhecia muito, mas hoje o Senhor me chamou a atenção para Baruque, que é um nome que eu gosto muito, né? E eu não sabia da intensidade desse personagem na Bíblia. Baruque, ele não era só um escrivão do profeta Jeremias, né? E falando sobre escrever, eu amo escrever desde sempre. Desde que eu me entendo por gente, eu amo escrever cartas, escrever em diário, escrever em agenda, né? Então, falar sobre os escrivãos na Bíblia sempre tinham tarefas incríveis, né? A gente vai ver lá no livro de Neemias também. Mas escrever cartas é algo que está na Bíblia. A Bíblia é uma carta de amor, né? E esse escrivão era um amigo e um secretário particular de Jeremias. Então ele tomou ciência, né, antes de todos. Ele escrevia e ele absorvia toda a profecia que o Senhor Deus dava a Jeremias. E isso deixou ele completamente estarrecido e assustado e apavorado. E ele temeu pela sua vida, porque realmente eles corriam risco de vida, né? Jeremias, ele foi preso, Jeremias, ele foi tacado numa cisterna. E Baruque também, né? Ele temeu pela sua vida. E aí Baruque chora, e aí Baruque ora. E o Senhor manda uma resposta através de Jeremias: olha, eu vou deixar você viver. Você vai continuar tendo dificuldade, né? Mas aonde você for, você vai estar vivo. E aí, o curioso é que o nome de Baruque é afortunado, é próspero, é feliz, é bem-aventurado. E a gente vê um contraste muito gigante, né, do que é, né, esse aspecto de ser afortunado, de ser próspero no nosso mundo contemporâneo. E aos olhos de Deus, na perspectiva de Deus, a nossa vida tem valor, nós somos valiosos, a nossa vida é a maior fortuna que alguém pode ter, né? E aí eu lembro da depressão.
a primeira coisa que alguém que está passando por depressão ou já passou e vai te relatar: eu não queria viver. E é o que o diabo vem para fazer, destruir a nossa vontade de viver, né? Porque enquanto nós estamos vivendo, nós estamos manifestando a glória de Deus na terra. Nós somos filhos, nós somos a igreja, não por causa de costumes e dogmas e tradições, mas porque estamos aqui para estabelecer o reino de Deus nessa terra. Nós carregamos algo maior e essa é a vida, né? Jesus, ele é a vida que há em nós. E quando o diabo vem, ele vem para tirar isso de nós. E Baruque, o nome dele era rico, afortunado, próspero, e o Senhor fala para ele: não é tempo de procurar riquezas para você, bens maiores para você. Olha o que o mundo está passando naquele contexto, né? Israel estava sendo, né, destruída pelos babilônios, pelo reino da Babilônia. E aí Baruque acata, né? Ele acata esse chacoalhão de Deus, né? Ele não fica ressentido com Deus, né? E aí a oração de Baruque foi por ele, mas depois que ele acatou aquilo que o Senhor falou, não é tempo de buscar, né, coisas excelentes nessa terra, né? Porque o mundo está passando, né? E aí o Senhor prometeu que deixaria ele vivo, né? O pedido de Baruque é um reflexo da humanidade de hoje, né? Em busca de respostas em tempos caóticos que estamos vivendo. E Deus responde a nossa dor, prometendo a vida, né? Porque muita gente não entende o privilégio de estar vivo. Se você nunca teve depressão, se você não tem um familiar acamado, se você... Sabe, muita gente tem uma vida boa, aparentemente boa, mas é vazio por dentro, porque não sabe nem o valor disso. Desconhece o valor de respirar. Tem gente precisando de aparelhos para respirar, sabe? E basta acabar a luz no hospital, né? E não ter um gerador, essa pessoa vai morrer. Então, assim, é muito sério. O valor da vida, as pessoas perderam isso. E em 607, né? Quando Jerusalém é saqueada, Baruque, junto ao seu amigo Jeremias, junto a Ebed-Meleque e aos recabitas leais, eles experimentaram a confirmação dessa promessa. Eles continuaram a viver por escapar da destruição terrível de Jerusalém pelos babilônios, né? Então realmente o Senhor, ele é fiel ao que promete. Baruque, ele acata a correção do Senhor. Não é tempo de buscar grandes coisas para si, por que não? Porque este mundo está passando, e assim também o seu desejo. Eu quero ler 1 João 2,17 com você. Em 1 João 2. Verso 17, vai dizer: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, né? Então realmente tudo recai no relacionamento. Quem tem o desejo de fazer a vontade de Deus é quem deseja permanecer, né, nele, é quem o ama, né? O Senhor é muito taxativo: aquele que me ama me obedece, né? Isso recai em tanta coisa, e a oração é uma delas, né? A oração é algo essencial, sabe? E o Senhor, ele recompensa a nossa coragem de ser fiel a ele, porque é preciso coragem para se posicionar. É muito, muito assim, difícil, né? É muito difícil. Mas em Hebreus 11, no verso 6, o Senhor se revela como recompensador desses que têm a ousadia de buscar de verdade, de ser intenso, de ignorar as afrontas, de ignorar as opiniões de quem não está interessado em ser amigo de Deus, né? Em Jeremias 40, o Senhor mostra a medição do templo, né? Esta medição é sinal de que o propósito de Deus com respeito à adoração pura se cumprirá certamente, né? O Senhor, ele está medindo a igreja nesse tempo, isso é um fato, né? Basta ver quantos estão caindo de altares, né? Quantos estão sendo envergonhados. O Senhor, ele é um Deus puro e ele deseja a nossa pureza, santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A adoração não é só cantar. Precisamos entender isso. Um levita, ele não era alguém que cantava só, ele era alguém que cuidava das coisas de Deus naquela época. Ele era alguém que cuidava do templo, de tudo concernente ao Senhor. E a adoração é a adoração pura em espírito e em verdade. Aí a gente cai na mulher samaritana, né, onde o Senhor fala que ele procurava verdadeiros adoradores em espírito. Orar sem cessar, orar no espírito constantemente, é estar sempre conversando com o teu Senhor, com o teu Pai, né? O tipo de conversa com o nosso Pai nos revela como o adoramos. Eu estava falando isso no dia desse no culto. Você percebe nitidamente a pessoa que tem um relacionamento sincero com Deus.
um relacionamento constante pela forma como ela ora. Se ela ora pela vaidade de aparecer, de falar palavras bonitas no culto, você percebe que aquilo ali é alguém que não tem relacionamento, de fato. Né? Não é mais sobre o templo, não é mais sobre o exterior, não é mais sobre os estereótipos, é sobre corações sinceros que buscam a pureza de um Pai totalmente puro, né? E é sobre isso. Nós precisamos buscar nos separar. Santidade é algo muito mistificado, mas é simplesmente você se destacar, se separar. Jó foi destacado pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus. Que honra você ser conhecido por Deus nesse tempo, onde está todo mundo se distraindo, né, nos seus smartphones, todo mundo buscando distrações. Né? Tem uma música linda de Amanda Rodrigues que fala sobre distrações. A gente tem a capacidade de enfrentar nossas dificuldades, porque nós temos alguém junto com a gente. Nós não estamos sozinhos, mas a gente precisa dar passos para criar esse vínculo, aumentar esse vínculo, né? Essa relação é mútua e deve ser mútua. O Senhor, Ele nos busca, nos atrai, mas como a passagem que diz, né, que o Senhor nos leva para o profundo, mas Ele nos traz de volta para o raso. E aí cabe a você mergulhar novamente nesse oceano de amor, ou voltar para o raso e continuar no raso, né? E aí eu queria compartilhar algumas coisas que o Senhor tem feito, né, na minha história. São infinitas, gente. É como a música, né, de Isadora. Eu vou ficar contando e nunca vai acabar. Mas eu vou, né, contar alguns pequenos testemunhos recentes. Ontem mesmo, né, eu soube dessa pessoa, dessa menina que tá curada, né, laudo médico, como eu tenho laudo médico de cura de algo que à luz da medicina, da sociedade, não tem cura, né? Bipolaridade não tem cura, depressão não tem cura, só tratamento à luz dos homens, mas nós conhecemos o médico dos médicos. Esse é um grande testemunho também na minha história, né? Foram 20 anos de luta para sobreviver, de fato sobreviver, né? Quando eu nem queria viver, o Senhor lutou por mim, né? O Senhor tem sido o meu Jeová provedor, Jeová Jireh na minha história. Ontem foi um dia muito incrível disso, né? Tem sido sempre, mas ontem é o mais recente. Eu não tinha muita coisa aqui em casa de alimento e eu estava preocupada porque eu tenho um filho, né? E eu estava, Senhor, dá provisão desde domingo, porque eu tenho vergonha já de pedir, de tanto que eu já pedi ajuda. E domingo na igreja, né, foi feita uma oração pela minha vida e foi assim tão intencional do Senhor. Eu creio que o Senhor nos ensina a orar, o Espírito Santo nos impulsiona a orar da forma como Ele quer. E quando a pessoa tem relacionamento, é isso que acontece. E a moça orou que o Senhor fosse o meu pão naquela igreja, que o Senhor fosse o meu pão, sabe? E eu chorei, eu sou muito chorona, porque realmente o Senhor tem sido meu pão, né? Eu oro para que a minha fome seja de conhecer a Ele, que a sua fome seja mais de conhecer a Deus do que de comer comida, de fato, né? E aí, né, ontem, passou o domingo, ontem, segunda-feira, eu conversando, né, com a minha amiga, e Deus tocou o coração dela para ela pedir ajuda para mim, mas eu não tinha pedido ajuda, né? Eu só confessei minha preocupação. Essa pessoa já me ajudou também algumas vezes, bastante vezes. E essa menina foi tocada por Deus, ela levantou uma oferta para mim e para o meu filho, e a gente comprou alguns alimentos. Eu tô falando isso, não é pra me vitimizar não, né? Eu trabalho, mas, gente, no Brasil já é difícil você se manter sozinho com um salário. Você imagina manter uma casa e um filho sozinho? É necessário que a gente peça, assim, também domínio próprio, controle, né? Pra utilizar bem o dinheiro o recurso que Ele nos dá. E eu lembro muito bem quando eu orei pro Senhor que o meu recurso seria pro reino, seria para o reino de fato, para compartilhar, para ofertar na vida de missionários e para viver o ID, né? E só dificultou mais, só intensificou os problemas financeiros, né? É prova, gente. O que você fala para Deus, o mundo espiritual ouve, né? E o Senhor também nos prova para ver a nossa fidelidade, Ele recompensa a nossa fidelidade, né? Eu tenho sido recompensada com as coisas que o Senhor tem feito na minha história, sabe? De você mandar uma mensagem para alguém, e eu creio muito no poder da internet. Sabe, ontem mesmo eu tive esse feedback de alguém que perdeu uma pessoa, né? Eu tinha feito um vídeo falando de outra pessoa mais conhecida, mas aí eu mandei essa mensagem para um rapaz que tinha perdido um amigo, e ele falou: poxa, muito obrigado por ouvir o Espírito Santo e trazê-lo até mim. Sabe, isso é muito precioso, gente. Isso é muito precioso, você reconhecer,
ser reconhecido por alguém como alguém que conhece Deus, como alguém que anda com Deus, sabe? E alguém já falou isso uma vez, não lembro onde, mas eu quero que esteja escrito na minha lápide: essa pessoa andou com Deus. Não tem nada mais precioso. Eu tenho experimentado muito milagre, gente. Muito milagre, não só no campo missionário, mas, sabe, teve um momento muito triste na história da minha família. É uma família que é minha família emprestada, mas é como, mais até do que família de sangue. Nós perdemos um casal de irmãos no acidente de carro. Nós perdemos, e aí foi no dia do meu aniversário. Foi a primeira notícia que eu recebi no meu aniversário. E aí o Senhor tinha me colocado num projeto de cartas, né? Um projeto lindo demais, da Isabela Marinho, né? Cartas do Próprio Amor. E naquela noite, eu acredito que foi a primeira vez que eu fiz algo tão intenso assim, relacionado a escrever. Eu passei a noite inteira escrevendo para cada um da minha família, até para os bebês, né? Que foram as 2 crianças que ficaram órfãs, né? Desse meu primo. E aí foi uma semente plantada, porque depois de um tempinho, a minha prima, talvez tenha sido a única alcançada ali naquele momento, mas ela começou a frequentar a igreja comigo, na minha igreja, e hoje ela frequenta, né, na igreja do namorado dela. Então foi uma semente que está germinando e frutificando, e eu creio que a minha família, ela conhece a Deus, eles são católicos, né, e a gente sabe que não é sobre religião, é sobre pessoas dispostas a conhecer a Deus de verdade, né, que tem amor e temor, né. O princípio de tudo é temer a Deus, e Ele faz todo o resto. Ele nos purifica, Ele nos atrai dia após dia para Ele, né. Como eu falei aqui, não mais sobre estereótipos, né. Eu não sou a favor do ecumenismo não, tá, gente, mas realmente nunca foi sobre religião. O Senhor está muito acima disso, né. O Senhor, Ele tem se mostrado, se revelado em sonhos para os muçulmanos nessa última hora, né. Inúmeros muçulmanos têm tido a revelação de Jesus, né, em sonho, sabe? Então, assim, realmente a gente precisa quebrar essa barreira, né? Eu não vou falar para aquela pessoa que é católica não, porque primeiro que ela não vai nem aceitar, porque ela adora Maria e tal. Cara, não é sobre isso, é sobre você criar relacionamento com pessoas, né? Relacionamentos são necessários. Se você quer um bom emprego, você vai fazer o seu network, né? Você vai criar vínculos com pessoas desconhecidas. Aí você quer falar de Jesus, você quer ter uma vida cumprindo a sua comissão, né? O chamado que Deus te deu, e você não quer se relacionar porque você fica botando um monte de barreira, um monte de preconceito, né? Jesus, ele nunca fez isso. Cara, se Jesus fosse pensar assim, ele não falava nem com a samaritana, ele não andava com Maria Madalena, né? E a gente olhando para trás, desde Raabe, né? Raabe, Jesus é descendente de Raabe, uma prostituta, cara. E a igreja, a história da humanidade, a história da igreja começou com parteiras, né, ousadamente desafiando um faraó. A história do cristianismo começa nas mulheres, né, justamente são as mulheres que são tão denegridas durante toda a história da humanidade, né. Nos tempos de Jesus ainda eram sem valor nenhum. Por que será, né? Por que será, né? A história de Moisés começa com parteiras ignorando o decreto, né? E que ousadia, sabe lá se elas eram hebreias, né? Porque não sei se elas eram hebreias, mas elas desafiam uma ordem de um faraó. E aí Moisés vive, e aí Moisés vem redimir o povo de Deus, né? Moisés é a figura de Deus redentor para o povo dele, né? Então a preciosidade, né? E as mulheres até hoje são minimizadas na nossa sociedade, são alvo de preconceito, são alvo de tanta coisa, né? Isso não é à toa. O Senhor, ele aparece para uma mulher que era uma ex-prostituta, uma mulher que era mal vista, uma mulher que tinha 7 demônios. Então, meu amor, para de colocar empecilho para falar de Jesus, tá bom? Não há necessidade disso mais. É tempo de não perder tempo. Então, a oração é a base de tudo, né? O Senhor, ele responde minhas orações, porque eu busco os seus pés, não as suas mãos, né? Como a gente canta, mas a gente nem sabe o que está cantando. Como muitos hoje desejam, né, as mãos do Senhor. Eu ouvi isso ontem de uma pessoa que obviamente não era cristã. Cara, ele tá vivendo isso. Eu vi no caminho uma pessoa falando com outra. Ele não busca seguir uma igreja. Então, as pessoas realmente estão com essa necessidade do pão, das mãos. Como na multidão tinha muita gente que estava ali pelas mãos do Senhor, pelo que Ele ia oferecer, pelo alimento natural. Hoje tem quase todo mundo, né, quer o Senhor Deus pelo que Ele dá, né, pelo que Ele pode fazer, pelo milagre. O Senhor, eu fui na igreja, sabe, eu fiquei tanto tempo lá e o Senhor não fez nada que eu queria, não realizou esse milagre que eu tanto preciso, então eu desanimei, eu vou embora, eu vou seguir minha vida do meu jeito.
E esse é o mundo que nós vivemos, caótico, por falta de relacionamento com Deus, por falta de entender essa paternidade que há no céu, de falta de entender essa identidade que pode ser derramada, que está disponível. Filhos se relacionam, a oração é a base disso tudo, né? Eu tenho inúmeros testemunhos para contar, né, constantes do que o Senhor responde. Eu tenho orado por pessoas, elas têm sido, né, convertidas, né? O engraçado, né, é que a palavra fala que o profeta ele não tem valia na sua terra, na sua casa. Ainda é alvo das minhas maiores orações, a minha família. Eu sei que no tempo do Senhor ele vai cumprir, né, a promessa dele, porque é a promessa. Quem anda com Deus vai poder dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor, né? Mas eu já tenho visto muita oração atendida, muito. O Senhor ele é real. Às vezes eu preciso de uma coisa boba, assim, um shampoo, sei lá. Ai, pai, eu quero comer uma coisa gostosa. Queria tanto comer algo bom. E o Senhor me dá, cara, o Senhor me dá. Eu vivi uma experiência há um tempinho atrás com o genitor do meu filho, de um dos meus filhos, né? Porque a princípio ele dava o valor para comprar o alimento no mercado. E teve um dia que ele foi junto e eu queria muito pegar um pão de mel. Eu falei, cara, eu não vou pegar porque ele vai reclamar. E de fato ele reclamava. Então eu não peguei, né? E aí, uns 2, 3 dias depois, teve uma reunião na igreja. Uma reunião de mulheres e tinha gente, era muito pão de mel. Eu fiquei assim, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. São detalhes, sabe? O Senhor é detalhista. O Senhor é intencional. Se tem algo que eu amo em Jesus é que Ele é completamente intencional e detalhista. Ele não deixa nada passar, gente. E se você pede, né? Qual o pai que você pedir no pão, Ele vai te dar pedra. Imagine o nosso Pai que é tão amoroso, é completamente amor, né? Ele é justo e Ele recompensa a nossa fidelidade. Então vale muito a pena você ser fiel ao Senhor. Então eu espero não ter me delongado muito, que você possa ser inundado por essa palavra de amor, né? Oração é amor, oração é relacionamento, tá bom? Deixa eu abençoar.